vai estudar, amiga, precisa ser estudada. Acho que se eu for estudada não é suficiente ainda para a minha pessoa. Bora lá, cadê o povo? Thaís, povo? Estão voltando, preciso tentar essa saída. O povo caiu agora também, teve tudo para depois. Vamos ver se estão voltando durante a hora. Eu vou aproveitar e vou converter aqui o arquivo deles para pegar logo hoje. Cadê? Estão respondendo, amiga? Deixa eu olhar, essa amiga. Não. Só Nicolas. Nicolas! Ô, Nicolas, eu queria tanto te ver, Nicolas. Bom dia, Dani. Bom dia, horrorosa. Que delicadeza, Dani. Sempre fui. Quando é que eu não fui? Qual foi a vez que eu fui grossa? Meiga como uma flor. Sempre. Sempre. Eu acho que funciona assim, né? A gente funciona assim, com doçura. Ou não é? É verdade. Uhum. Pessoas horrorosas, eu estou excluindo meus arquivos, mas não vou excluir não, sabe por quê? Porque depois eu vou querer achar esses, eu vou ficar doidinha aqui. É melhor não excluir, não. Eu passei o de vocês em PDF, deixa eu só terminar aqui para passar para vocês. Aqui, vou mandar, deixa eu ver se ele converteu. Baixar. Ai, meu Deus, eu tenho problemas. Ah, sério, eu tenho problemas psicológicos de verdade. O mesmo arquivo eu faço isso 20 vezes. Depois eu digo, não, o computador tá parando. Por que tá parando? Porque eu não paro. Ó, bora lá. Vamos dar continuidade ao nosso assunto novo, apesar de ser só uma aula. A gente pelo menos começa um processo de introdução. Peraí, deixa eu bater aqui. Ô, Dani, tu vai conseguir hoje a pesquisa das outras Os resistências? países que se rebelaram, né? Vamos começar por ele, então. Tá. Deixa eu só abrir aqui. Que tá uma lenda, tá rápido que sobe. Quem tá rápido é ele. Tá rápido. Bora, meu filho. Meu Deus. Pai, help me. Ah, tá pra lá. Aham, agora. Não acredito não, minha gente. Eu tenho problemas psicológicos. Achei. E aí, Dani, tudo bom? É esse. Mas vê mesmo. É isso aí. Vinícius, nunca fale. Quando fala, fica com graça. Olha, bora. Vamos começar, já que ele falou que vai falar ele. Bora, Vinícius. Eu mandei vocês pesquisarem alguns dos países que se rebelaram contra a política do imperialismo. Então, você foi um afortunado, falou na hora certinha, e aí você vai falar de qual foi o país que você pesquisou. Bora, Vinícius! Cadê? Bora, Vinícius. Cadê? Cadê, Vinícius? Estou só esperando tu. Vou ligar para a mãe dele hoje para avisar isso. Ô, meu pai. Vai. Quem foi que fez? Que quer falar? Vai. Bianca. Alô? Beatriz. Eu fiz. Quem foi que falou alô aí? Alô, Bial. Foi Quem eu. foi que falou? Foi eu. Quem? João Lucas. Vai, Lucas. Lucas. Vai, João Lucas. Eu falei sobre o Egito, a Revolução Gravítica. Durante a década de 1880, o Egito era governado pelo Khedive Taufik. Eu acho que é assim que se fala. E seu governo era alinhado com os interesses turcos, cada vez mais alinhados, por sua vez, com os interesses britânicos. Para impedir o crescimento da influência britânica no Egito,
foi iniciado um movimento de resistência promovido pelos militares, com o objetivo de derrubar o Khedivah e instalar um novo governo. Esse movimento foi liderado pelo coronel Ahmad Urabi, que ficou conhecido como Revolução Urabista. Apesar de ter tido sucesso no início, o movimento logo foi derrotado a partir da intervenção inglesa. Os ingleses haviam sido convidados pelo Khedive Taufik para intervir militarmente no Egito. A derrota do movimento urabista enfraqueceu a resistência no Egito, que só retomou sua luta pela independência na década de 1950. Ótimo, Felipe, ótimo. Quem mais fez? Eu fiz. Vai, Sara. Qual foi? Foi sobre a Líbia. Vá. Segundo Walter Roberto Silvério, na Líbia, o movimento de resistência contra a presença europeia teve maior duração. Esse país estava ocupado pelos otomanos, quando foi repentinamente invadido pelos italianos em 1911. Os italianos exerceram domínio precário sobre algumas cidades líbias e enfrentavam grande resistência no interior. O controle da Itália sobre a Líbia somente foi completamente estabelecido em 1932, durante o governo fascista de Benito Mussolini. Ok, Sara. Já temos Sara e João Lucas. Agora, Caio. Quero falar sobre Somália. Sim, gente, olha aí no chat, tá? No chat eu botei aí o arquivo do imperialismo. Então, já tem 2 arquivos. Eu enviei para vocês o de Vargas e enviei para vocês o de... E agora enviei o imperialismo. Vou mandar pela última vez o de Vargas, viu? Depois vocês vão ter que pegar no site da escola, então. Estou mandando de novo. Então, tá aí os 2, ó. Imperialismo, nosso último assunto, e era Vargas. Então, vocês têm aí 2 conteúdos já, e a gente vai entrar agora no nosso terceiro. Quando eu terminar, eu disponibilizo o arquivo do mesmo jeito. Vai, Caio. Oi, tá escutando? Estou escutando. A Somália, ela foi disputada a partir da metade do século XIX pelo Reino Unido, França e pela Itália. E esse interesse dos países era para... Ela tinha proximidade com a Índia e tinha proximidade com outras regiões importantes da Ásia. Aí ela tinha... Essas regiões eram muito prósperas. Os chefes da Somália tentaram fazer um acordo com esses países para tentar impedir abrangir a Somália nesses territórios. Só que o acordo não foi feito e só intensificou esse processo. Assim, Said Muhammad Abdullah Hassan, ele começou uma luta pela libertação e até sua morte ele conseguiu libertar em 1920. 1920, ó, relativamente bem recente. Alguém que não falou sobre Etiópia, Somália ou Egito, não falou sobre isso, vai falar, quer participar? Porque eu estou anotando o nome de quem participa. João Pedro Moraes. Mas aí eu não sei, João, se tu copia e cola aqui. Difícil para mim assim, gente. Vamos lá. Alguém mais? Nicolas falou sobre o Egito também. Poxa. Vamos lá, então eu vou continuar com a aula e só vou anotar o nome dessas pessoas que estão participando, viu? Vocês sabem que eu dou no ponto de participação. Vocês sabem bem disso. Vocês me conhecem, não é de hoje. Faz 4 anos que a gente tá junto. Então, vamos lá. Dani. Então, eu fiz a pesquisa, só que eu fiz errado. Meu Deus do céu, tem que ser eu. Enfim, eu fiz a pesquisa, só que eu fiz na África. Sobre o quê? Fizesse a fome na África. Não, Dani. A África, eu fiz sobre os movimentos de resistência na África e na Ásia. Os que tu não falou, sabe? Eu achei Não, era isso mesmo. Então eu fiz certo. Então, pode, deve. Da África ou da Ásia? Escolha um, gata. Tá bom, então eu vou falar um daqui da África mesmo, que eu achei. Um daqui da África, né? A África é aqui, do lado. Você vai vir a rua África. Rebelião de Astani.
Na Costa do Ouro, atual Gana, após os colonizadores britânicos terem substituído os líderes tradicionais por outros governantes, os astanes se rebelaram. Depois de sangrentas batalhas e resistência chegou ao fim. Depois de... Ai, calma, que eu me embolei toda aqui. Depois de sangrentas batalhas, a resistência chegou ao fim, tendo como resultado deportação de generais e da rainha Astene. Acabou. Só isso? Mais Tem mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma. Alguém vai falar, ser humano. Ou alô? Eu gosto assim, alô, porque eu já tô com esse negócio no ouvido. Aí eu já me João sinto Lucas uma de novo. telefonista. Vai. É João Lucas de novo, quer que eu fale sobre outro que eu fiz também? Fale. É sobre o Sudão. Sudão, boa. O Sudão também possuía um governo controlado e alinhado com os interesses dos otomanos. O domínio dos otomanos na região estendia-se desde 1821 e passou a ser questionado após o início da Revolução Urabista no Egito. O eco dessa revolução egípcia no Sudão ficou conhecido como Mahdia e foi liderado por Muhammad Ahmad al-Mahdi. O Mahdia basicamente foi um levante no Sudão contra o domínio dos otomanos, que assumiu características de jihad. A jihad é o conceito de guerra santa, que faz parte da crença islâmica. O movimento sudanês, portanto, ao mesmo tempo em que lutava pela derrubada do governo otomano no país, também buscava reforma e propagação da fé islâmica. O governo formado pelo movimento mahdista existiu até a invasão inglesa, iniciada em 1896. A vitória inglesa é explicada pela superioridade técnica e pelo fator surpresa, pois o governo jihadista do Sudão não esperava ser invadido pela Grã-Bretanha. Com isso, o Estado mahdista deixou de existir e o Sudão somente alcançaria sua independência na década de 1960. Muito mais tarde até do que o Somália de Caio, foi em 1920. Então, vamos lá. Vamos para o capítulo 4 do nosso livro, Primeira Guerra Mundial. Deixa eu ver o que tem gente falando aqui, mas é porque eu me atrapalho muito. Às vezes eu demoro a responder, gente, é porque eu realmente me atrapalho pra caramba. Outra coisa, vamos lá. Vamos com calma nesse assunto. Ele não é difícil. O grande problema que eu acho da Primeira Guerra, que eu sinto que para os meus alunos entenderem, é isso aqui, ó. O estopim. Então, eu espero que hoje eu consiga trabalhar o estopim, mas se eu não conseguir, próxima aula eu volto e repito, para vocês, para falar sobre o conflito no Balcãs, que acaba desembocando na Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Primeira Guerra Mundial, ela foi de 1914 a 1918. Somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. Ou seja, o que está dizendo? A guerra é um inferno. Está dizendo que, somente as pessoas que não participaram dela, somente as pessoas que não encabeçam lá no fronte, são as pessoas que desejam a guerra. Porque quem faz parte dela sai mutilado, nem que seja fisicamente ou com psicológico. Sempre meus alunos gostam muito. Desde o início do ano que Caio pergunta como é que a gente vai estudar a guerra, e eu sei que existe esse desejo de entender a guerra, mas a gente tem que compreender isso não como um episódio massa. Ai, massa estudar a guerra. São episódios tristes, onde vidas se perderam, onde, por causa de ideologia de governantes, a parte de baixo da pirâmide é que sofre com isso. Então, Dani, é massa estudar as guerras. Sim, é legal a gente compreender as ideias dela, né? Entender o que desembocou para conhecimento, obviamente, para não se repetir, mas elas foram tantos erros que hoje a gente tem órgãos específicos para preservar a paz, para que justamente a gente não venha ter outros conflitos de cunho global. Então, de 1914 a 1918, a gente vai ter o primeiro conflito que não é global porque todo mundo participa. É global porque vai ter potências dos mais diversos locais, principalmente de continentes diferentes. Por isso que a gente vai dar a nomenclatura de Primeira Grande Guerra Mundial ou a Primeira Grande Guerra, como vocês queiram chamar. Não importa. O
Porque a gente tem que ter a consciência que esse episódio talvez seja legal de estudar, mas que não é massa. Eu escuto muitas vezes meus alunos falarem isso e eu fico calada, digo, não, mas quando der minha aula eu vou dar minha lapada. Eu vou dizer, não é legal, porque de toda forma a gente está estudando um episódio horrendo, triste, que várias famílias perderam seus entes por causa de ambição puramente o quê? Humana. Mas é necessário que a gente estude, não só para compreender a sociedade, mas para não se repetir o erro. Porque guerra não é como está lá em Guerra Infinita, ou lá no conflito do Homem-Aranha, não sei o que, não. É coisa real. São vidas que se perdem. Ah, Dani, mas a gente ainda enfrenta vários conflitos. O Oriente Médio tem conflitos frequentes, né? As guerras civis, como acontece também no continente africano. A gente vive uma guerra civil entre a bandidagem e a população civil em geral. A gente vive esse conflito, mas proporciona isso, mensura isso em uma escala mundial. Tenta mensurar como isso não é em uma escala em que o objetivo não é discutir, é simplesmente para atingir o alvo, para atingir o que eu desejo, o que tiver no caminho aqui vai vir a óbito, porque a outra pessoa, o outro indivíduo, o outro ser humano, ele representa uma ameaça para aquilo que o meu país, aquela que a minha potência quer colocar como uma verdade absoluta. Então, a gente também tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre as guerras, embora sendo um episódio que acaba todo mundo se interessando por estudar, como vocês falam, você vai ok. Entender a guerra, ok. Mas não vangloriem ela, porque está se tratando de ideologias, de condições econômicas de grandes potências que muita gente perdeu a sua vida em decorrência das ambições, por causa da ambição do próprio homem. Então, vamos começar esse rock aqui. Quais são os antecedentes da Primeira Guerra Mundial? Ora, quando eu dei para você a aula do imperialismo, eu disse, se liga, que isso aí vai ser um antecedente. Quando eu dei aula para vocês de imperialismo, eu disse a vocês, a Alemanha e a Itália, elas começam no processo de dizer, essa divisão aí não está igualitária, não. E eu, inclusive, coloquei até, para poder chamar mesmo para esse conteúdo de vocês, eu até coloquei isso aqui no slide de vocês. Deixa eu botar aqui para não dizer que eu sou mentirosa. Quem já baixou o arquivo aí consegue ver que eu coloquei isso. Deixa eu ver qual foi a página. Botei 2 vezes. Vou mostrar para vocês. Dani, Oi. desculpa te interromper, mas eu só queria perguntar se tu já colocou esse slide aí no bate-papo. Imperialismo eu botei. Primeira Guerra não boto não, só boto quando eu termino. Não, do imperialismo, Botei. Olha lá que tá lá. Ó aqui, ó. No do imperialismo vocês podem olhar aí, ó. Tá no arquivo, tá na página 16. Eu botei, ó. Aquela conferência de Berlim que fatiou a África, ela não obedeceu à ideia da Irmandade Europeia. Então, a gente vai encontrar aqui países que não receberam a mesma proporção territorial. Ah, Dani, mas isso aí não justifica, porque era algo já injustificável do imperialismo. Sim, mas vai gerar rivalidade, ó. A gente vai ver países que vão ter proporções territoriais lá na esfera do imperialismo bem maior do que outros. E eu ainda coloquei outro slide aqui que falava sobre isso. Deixa eu só achar. Tem uma parte aqui que eu não sei onde foi que eu escrevi, que eu falei a respeito de algumas potências começarem essa ideia da rivalidade, uma vez que ficaram de fora ou se sentiram prejudicadas com o imperialismo. E a gente vai ler, quando falar sobre isso, a gente tem que lembrar muito sobre a Alemanha, porque a Alemanha foi um país que demorou para fazer seu processo de unificação, mas ela evoluiu muito no processo da industrialização. Mesmo começando lá no último, na largada, mas a Alemanha cresce muito rapidamente nesse processo da expansão industrial. Então, o que a gente vai ter aí como antecedente? Vocês estão conseguindo ver aí meu slide? Ou não? Sim, dá para ver sim, Dani. Então, bora lá. O que a gente vai ter aqui como antecedente da Primeira Guerra Mundial? A evolução da ciência, a evolução da tecnologia
que aí nesse período histórico vai ser resultado daquele progresso econômico, daquele progresso industrial, e a gente sabe que aonde tem tecnologia, aonde tem ciência, obviamente, um conflito, a brutalidade de armamento vai ser consideravelmente maior. Mas esse período, ele também é marcado por isso aqui, ó. Ui. A Belle Époque. Esse período foi um período de expansão, isso foi um período de otimismo. O que é que rolava? Essa palavra vem do francês, significa a bela época. Foi um otimismo, né? Vamos colocar assim, uma onda de otimismo que rolou lá na Europa, principalmente por causa do avanço do capitalismo, né? O otimismo daquela burguesia industrial, que estava o quê? Tendo muita obtenção de lucro. E aí estava transformando aqueles países em países ainda mais ricos, ainda mais poderosos. Então, no período anterior à Primeira Guerra Mundial, existia um período de euforia, existia um período, a bela época, muita arte se desenvolveu, principalmente era voltada pelaquela ideia de que está ocorrendo uma soberania de alguns países, o enriquecimento de alguns países, e a gente sabe que esse enriquecimento veio devido à Revolução Industrial, veio por causa da ideia da necessidade do imperialismo, e aí essa disputa pelo mercado internacional vai ser uma das causas dos antecedentes para a Primeira Guerra Mundial. Aqui, ó. Durante o período, sim, antes eu falei, ó, otimismo e confiança, porque, olha, um período em que a burguesia comercial se expande, o processo da industrialização está em ascensão, tem um mercado consumidor, eles não estão interessados se está oprimido, se está... Não, mas está um processo de extensão, de aumentar. Então, o que é que rola? Vai surgir esse otimismo, né? Essa ideia de que somos um povo superior e que existe essa ideia de que é massa ser europeu e cria essa onda de otimismo. Mas, o que é que vai acontecer? Também vai rolar um período de disputas imperialistas, que foi o que a gente viu lá, que algumas potências não estavam satisfeitas com aquelas divisões que rolaram desde a partir da Conferência de Berlim, que fatiou o continente africano. Então, embora tivesse estabilidade econômica, as potências estavam criando condições capitalistas estáveis, estava começando a surgir uma instabilidade política. Vou repetir. Embora o período sendo de ascensão, de progresso, bela época, o otimismo que está sendo retratado, nós estamos vivendo numa fase de ouro, ok. Por que eles estavam vivendo essa fase de ouro? Aquela ideia do progresso. O progresso econômico faz as pessoas o quê? Poxa, tem um sinal de euforia. O problema é que aquele imperialismo que a gente estudou lá no nosso último capítulo, que gerou algumas rivalidades entre as potências europeias, vai trazer instabilidade política. Estabilidade econômica, ok, otimismo, mas instabilidade política, porque eu já falei para vocês, está no arquivo de vocês aí, falando que a divisão do imperialismo, por não ser igualitário, não ter essa historinha de irmandade europeia, o capitalismo puro e simples, cada um buscando mais o lucro, vai gerar a rivalidade. E dessas rivalidades que vai ter a raiz lá no imperialismo, a raiz da Primeira Guerra Mundial está no imperialismo, vai surgir a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos para cá. Ó, bela época, as pessoas... uma euforia que surgia por causa justamente desse desenvolvimento econômico. Deixa eu ver quem está falando comigo aqui. Ai, Nicola, deixa eu terminar aqui, pelo amor de Cristo. Enfim, bora lá. E as disputas entre as potências imperialistas. Já falamos um pouquinho sobre isso também. Isso que a gente caracteriza como velho mundo é o quê? É a Europa, não é isso? Essa busca por impérios, essa busca por aumentar as suas zonas de influência, buscando matéria-prima, mercado consumidor, isso vai caracterizar a corrida imperialista que nós já estudamos. Então, essa corrida imperialista vai ser completamente ligada à Primeira Guerra Mundial. Uma coisa não desassocia da outra.
Não tem como a gente desassociar a corrida imperialista da Primeira Guerra Mundial. Então, o que é que vai rolar? Essa corrida, ou seja, a corrida imperialista, conferiu uma importância aos antigos territórios, ou seja, a África e a Ásia passaram a ser mais valorizados e alvejados e ser almejado pelas potências europeias, e a partir daí essa corrida vai fomentar ainda mais divergências. Alguns países passaram a questionar a forma que esses territórios foram divididos entre as potências. Eu mostrei para vocês que alguns países pegaram possessões territoriais maiores do que outras. E eu vou destacar aí para você de cara a Alemanha, que quando eu comecei a falar sobre a aula de hoje, eu disse, a Alemanha, ela se unificou tarde. A Alemanha só se unificou em 1871, assim que ela surge como Estado soberano, mas ela, embora tenha saído no último local, ela se industrializou muito rápido. Então, o que aconteceu? Embora surgir de maneira tardiamente, ela vai ameaçar as grandes potências e ela vai querer o lugar dela no espaço. Ela vai querer, porque aquelas potências elas têm um cunho histórico maior, que ela vai poder deixar a Alemanha fora dessa porção do bolo aí. A Alemanha não vai permitir que isso aconteça. Ela vai querer uma parte, ela vai querer uma fatia dessa corrida imperialista. Tem alguém falando aqui? Peraí, que às vezes não aparece para mim coisa não. Peraí. Sei não. Depois eu vejo quem está falando. Então, o que acontece? Vamos passar aqui. Espero que vocês tenham entendido. Disputa imperialista, crescimento industrial que vai fomentar o imperialismo que a gente sabe, né? Matéria-prima, mercado consumidor. E aí a Alemanha, que ficou, se achou que ficou com uma porção territorial não legal, ficou fora da fatia do bolo, vai começar a surgir disputa por território. Não desassocia imperialismo da Primeira Guerra Mundial. Essa busca por melhores condições territoriais, essa busca pela corrida imperialista vai culminar esse clima de tensão, que a gente até vai chamar esse período aqui, de paz armada. Então, a gente já vai para a sequência histórica. Imperialismo, a Belle Époque, ok, euforia, mas começava a instabilidade política. Algumas potências, leia-se, principalmente a Alemanha e Itália, principalmente a Alemanha, declaram a insatisfação diante daquela divisão lá do continente africano, lá da Conferência de Berlim. E aí esse período que antecede a Primeira Guerra Mundial, mas antecede a Primeira Guerra Mundial, mas é posterior ao imperialismo, é o que a gente vai chamar de paz armada. Essa disputa imperialista, essa disputa econômica, aumenta ainda mais a rivalidade entre as grandes potências. Países como a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Itália começam o quê? Armazenar, desenvolver indústria bélica, isso a gente vai chamar de corrida armamentista. Dani, mas o professor de geografia falou sobre isso, sobre a Guerra Fria. Tem nada a ver, uma coisa com a outra. A Guerra Fria vai vir depois da Segunda Guerra Mundial. A gente está falando ainda da Primeira. Então, a paz armada foi o quê? Foi um período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Ela começou em 1871. Observa quanto tempo não ficou a tensão o continente europeu. Aquele clima de tensão. Por quê? Porque algumas potências desejavam aumentar a sua influência nessa corrida imperialista. A Alemanha cresceu muito, como eu já falei para vocês, e causava instabilidade, principalmente pela Inglaterra, que a Inglaterra foi a primeira potência a se industrializar. Durante muitos anos, conseguiu uma supremacia capitalista, e agora vinha uma Alemanha recém-unificada, mas ameaçava a economia inglesa, porque ela aumentou muito seu fluxo de industrialização. E aí a Alemanha começou a ser mal vista pela Inglaterra, e aí sucessivamente. A gente já tem aqui uma disputa. A Alemanha e Inglaterra, e não esqueçam disso. Buscando garantir sua segurança, os ingleses começaram a fazer o quê? Fortalecer o exército, fortalecer as forças armadas. Olha como esse período era de paz armada. Primeiro, já começam a desenvolver material bélico, corrida armamentista. Inglaterra, França, Alemanha e Itália já começam a se armar. Primeiro ponto. Segundo, a Inglaterra já estava ligada nos interesses da Alemanha, disse,
Eu vou começar a fortalecer o meu exército. Por que, Dani? Interesse capitalista. Tudo foi baseado em interesses capitalistas. Tudo foi baseado em busca de mais e mais lucro. Aí, o que é que vai acontecer? A Alemanha, a Inglaterra começa a intensificar suas forças armadas, o seu exército. A Alemanha vai ficar de fora? De jeito nenhum. Vai intensificar seu arsenal bélico e também vai começar a fortalecer seu exército. E vai dizer, se queres paz, prepare-se para a guerra. Adoro colocar essa frase na prova. Explica aí o contexto histórico da famosa frase que representa bem a ideologia alemã no período anterior à guerra. Se queres paz, prepare-se para a guerra. Você vai dizer, Dani, é porque as potências, no período da paz armada, já estavam se preparando para o conflito. Ora, se o objetivo deles é a corrida imperialista, o preço a pagar seria o conflito. O preço a pagar. E não era um preço baixinho, não. E aí, cada vez mais, os estados absolutos, os estados europeus, começaram a se organizar de maneira bélica, de maneira militar, com aquela possibilidade de vir um conflito, sendo que ninguém esperava que esse conflito vinha em escala mundial. Ninguém esperava que esse conflito ia durar 4 anos. E ele veio. Alguma dúvida até aqui? Não. A garganta doendo, a cabeça doendo. Tô um lixo. Eu tô um lixo. Não que no café. Tranquilo, João Pedro, tranquilo. Tranquilo. Os assuntos da prova, a prova de vocês já está pronta. Há muitos anos, né, Érica? Sendo que agora vai ter uma mudança na forma da construção da prova. Aí eu quero saber da coordenação, vou falar com o Dani, se é para eu manter o mesmo assunto ou se eu posso abrir, porque só vocês no 9º ano eu já dei 3 assuntos, já dá para abrir demais. Agora eu tenho que ver se a escola vai permitir, até porque eu também não sou doida, eu sei que nem todo mundo consegue acessar sempre, tem gente que tem alguns problemas relacionados à estrutura, tipo computador, celular, internet, então eu vou conversar com a coordenação. Se ela abrir, obviamente que eu não vou botar tudo, vou escolher mais 1 ou 2 para poder vocês entrarem no assunto. Mas eu não vou pegar leve não, viu? Eu vou pegar pesado. Eu já estou avisando hoje, viu? Vou pegar pesado. Sabe por quê? Porque eu estou dando uma aula unilateral. São pouquíssimos alunos que participam. E não é vingança, não. De jeito nenhum. Sabe por quê? Eu sei o que eu falei. Eu sei a aula que eu dei. Eu sei qual assunto o assunto que eu falei, eu vou cobrar. Aí, se se omitiu diante de uma dúvida ou você não prestou atenção, aí já não é comigo. Porque os alunos que falam comigo aqui no chat, às vezes tem vergonha. Dani, repete, eu repito. Tem aluno até que fala comigo no chat, eu disfarço para ele dizer, Dani, eu não entendi. Eu vou, disfarço e repito de novo. E tem aluno que simplesmente não está nem aí. Então, eu sei o que eu dei. Eu não vou ser professora que dá 2, 3 e cobra 5, não. Eu vou cobrar o que eu dei. E eu sei que eu dei mastigadinho. Inclusive, teve aluno que disse assim, poxa, Dani, faz um tempo, acho que até faz um tempão que a gente está em Vargas. Eu disse, porque o governo de Vargas não foi um governo fácil, não. Ele vem, ele vai, ele vem, ele vai. Vários partidos políticos surgem, várias ideologias surgem. E eu vi, uma por uma, mastigadinho aqui. Então, não vou deixar de cobrar, não. Pode esperar que eu vou cobrar. E não é vingança, não. É porque eu sei o que eu falei. Então, como eu falei, eu vou cobrar. Como aqui na Primeira Guerra Mundial. No conteúdo de vocês, o material vem bem pequenininho. Eu saí, mastigando. Pega um negócio, aumenta. Pega um negócio para você ver tudo mastigadinho. Por quê? Se, como a minha aula está sendo unilateral, eu vou terminar o livro de vocês em julho. Se eu fosse dar aula normal, como eu dou em sala de aula, só pelo livro, eu terminava em junho. Porque ninguém participa, então eu só. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou abrindo conteúdo. O assunto de vocês não falava sobre cipaios, não falava sobre a guerra do ópio, eu trouxe. Por quê? Porque, querendo ou não, a aula vai enriquecendo em conteúdo e, ao mesmo tempo, tem um lado de que, se eu não fizer isso, eu vou terminar o livro de vocês agora. Porque ninguém fala nada, eu vou ficar só. Então, do mesmo jeito que eu estou dando, eu vou cobrar. Não tem dúvida disso, não. Então, bora lá. Isso aqui eu já falei, né? Inglaterra, França, Alemanha iniciaram essa corrida armamentista.
Se é uma corrida armamentista, ó, já está configurando aqui, ó, a paz armada. Investir em tecnologias bélicas, como eu disse, eles não esperavam que ia ter um conflito de escala mundial e de 4 anos, mas já esperavam seu conflito. Esse período é caracterizado como paz armada. A Inglaterra, falei sobre isso já também. A Inglaterra começa a investir nas forças armadas, ou seja, na sua área militar, e a Alemanha, por sua vez, não vai ficar por baixo, não. Se uma se arma, a outra vai se armar também. Como esse período estava todo mundo se armando, como esse período estava fortalecendo o seu exército, a gente chama isso de paz armada. Deixa eu ver se alguém falou aqui comigo no chat, para ver se tem alguma dúvida. Não, a volta de Vargas no poder não, porque a volta de Vargas no poder por questões democráticas a gente ainda não viu. A gente viu até o Estado Novo. Tanto que no final do Estado Novo, lá no último slide, eu botei para vocês, e depois a gente vai voltar a ver Vargas, que é justamente quando ele vai ser tirado do poder, depois ele volta pela questão democrática, e aí eu vou começar falando sobre o populismo. Só vai cair o que eu dei. Eu não dei nem esse estresse. Agora, eu não vou colocar a Primeira Guerra Mundial, porque eu estou começando a ver agora. Agora, entre Vargas e imperialismo, eu fico com Vargas. Porque foi bem dadozinho, ó. Fiquei aulas aqui, ó. Com Vargas. Bora lá, eu já falei essa frase. Se queres guerra, prepare-se para a paz. Ah, agora tá todo mundo doido, né? Erika, meu reservado tá assim, ó. E como vai ser a prova? Como vai fazer? A prova vai ser de múltipla escolha, porém, eu vou passar algo que complemente para vocês que vale 5 pontos. E eu também não vou pegar leve, não. Sei que vocês me amam, eu também amo vocês, mas assim, o amor é uma troca. O amor é uma troca. O amor, eu tenho uma frase bem filosófica. O amor é uma flor. Se não regar, ele morre. O meu, vocês botaram água, vocês me botaram no sol, vocês botaram sal na minha flor. É o que vocês fizeram comigo. É o que vocês fizeram comigo. Então, pegaram assim, ó, botaram sal, botaram no sol, pronto. Ó, sou. Tá tudo. Tá aqui, ó, tudo cheio de conversa. Mas, menino, pra cima de mim, eu nasci de criada em Rio Doce. Mas você se esqueceu. A pessoa que sobrevive a Rio Doce pode enfrentar até a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. E vamos lá falar sobre... Deixa eu dar aula para vocês falarem comigo. Vai ser, mas não vai ser a mesma prova nem aqui nem na China, viu? E eu estou dizendo a vocês que eu vou passar rapidinho. Uma atividade que vai valer de 4 a 5 pontos. Essa atividade eu não vou fazer no marcagem, não. Vai ser discursiva. E eu ainda vou pegar o que vocês colocaram e vou jogar no Google para ver se você copiou de algum lugar. Oi, pode falar. Dani, explica aí de novo como é que vai funcionar esse negócio de prova aí, dessa atividade aí. Explica melhor, porque eu não entendi. A coordenação é que deve se posicionar com isso, Vinícius. Licença, a coordenação que vai passar para vocês, não é Dani não, entendeu? É a coordenação que vai se posicionar. Agora, eu só estou antecipando que eu vou passar algo discursivo e vou jogar o que você mandar para mim, pelo meu e-mailzinho, eu vou jogar lá no Google. Se tiver for culpa da internet, pode considerar 0. O amor é uma flor, e a minha flor vocês botaram sal. Nem água da chuva vocês botaram para mim. Nem água da chuva. Pouquíssimas pessoas, né? Não, você não, Bianca. Você regou direitinho a minha flor. Você regou direitinho. Você, Sara, João Lucas, regaram direitinho a minha flor. Não se preocupe, não. Tô brincando. Eu tô brincando para dizer, a pessoa fica perseguindo. Não, tô brincando. Mas é uma troca, né, gente? Não é uma troca. Se eu desse ponto de comportamento, se eu dissesse assim, ó, eu vou dar uma nota de comportamento pro 9º ano, qual seria a tua nota? Vamos ser sincero? Seja sincero. A Dani disse que vai dar uma nota de comportamento pro 9º ano. Você é sincero, tem muito que vai dizer assim, oxe, meu é 0. Sabe, velho? Sabe? Tem gente que realmente está sempre... Tem gente que está sempre participando comigo aqui pelo chat, como o Nicola, tá sem, mas fala comigo pelo chat. Tem gente que não sei nem que está na aula. Eu acho que 5 a 6, 5 a 6, não, eu vou fazer uma questão de 4 a 5.
E aí você vai pesquisar e vai me mandar. E tá sempre aqui o quê, Caio? Que tu fica só com essa foto aí, sexy, e nem fala nada. Vem com a tua história, falar com teu pai. Exatamente. Depois que a gente é doido. A gente é doido um pouquinho. A gente escuta umas vozes de vez em quando, mas às vezes a gente sabe separar quando é a voz da cabeça e não. O comportamento seria de 5 a 6. Eu sei, no comportamento não tenho como ver. Eu gostaria de dar uma nota de participação, mas eu não vou ser injusta, porque se eu desse uma nota de participação, eu sei que tem aluno que está sem o material, então eu estaria sendo injusta. Eu sei que tem aluno que está sem o fone, que está sem a câmera, então eu estaria sendo injusta. Agora, eu gostaria que se todo mundo tivesse nivelado da mesma coisa, eu daria uma nota de participação. É muito chato, pô, ficar falando sozinho. Pera. Tá doido? Dá pra você trabalhar em rádio nunca. A não ser que eu fosse aquele povo que trabalha em rádio ligando pro povo. Liga aí, pronto. Pra falar sozinha, eu tô fora. Bora lá. Então, a gente vai falar agora sobre o nacionalismo na Europa. Me deixa, eu não vou olhar mais o chat, viu? Acabou o tempo. Acabou a aula, pô. O amor é uma flor e eu tô anotando o que tá dizendo que acabou a minha aula. Foi eu. Tô brincando, amiga. Já? Não, mas é sério. O assunto tá bem mastigadinho. Esse slide de vocês aí, pode ver que ele é um slide. Esse do imperialismo não muito. Mas o de Vargas, ele é enorme. E ele tá muito completo. Porque além de eu conceituar, eu coloco links direto, eu coloco imagem para vocês. Então, o assunto tá bem recheado. Não tem que se preocupar. As aulas não estão gravadas? Vão ouvir de novo. Zero bronca. Eu não sei se eu vou poder... como é o nome, incluir um novo assunto. Se eu puder, massa. Dani, eu estou com dificuldade, porque tu botou de Vargas, mas eu não consigo ver os vídeos. Não tem problema. Se a maioria da turma não sentir dificuldade de digitar o endereço, eu boto tudo numa página de Word e coloco aqui como arquivo. Tá? Para facilitar o estudo. Dá para tirar a nota boa, com certeza. Não tenha dúvida. Vai ser mamata. Vocês são bons, apesar de vocês não estarem participando. Vocês são bons. Com aquela barulheira toda. Imagina assim. Sara, vai ser tudo de boa. Vai ser muito de boa mesmo. Olha, Gabriel. Pra cima da minha pessoa. Cadê Everton? Cadê esse povo, hein, minha gente? Dani. Dani. Thaleson participa tanto da sala, não tá participando. A gente sabe que ele participa. Bicho. Eu só queria te parabenizar, na verdade, Dani, porque tuas aulas estão sendo incríveis para mim, porque eu tenho dificuldade sim em história, que é um assunto grande, acho muito complexo. E, ai meu Deus, eu vou chorar. Eu também. E tipo, eu sei que não está sendo fácil para ninguém, sabe? Tá à distância de todo mundo. Mas tu tá conseguindo a distância, tá ligado? O assunto todo. Pelo menos pra mim, tá sendo muito incrível, sabe? Obrigada, minha gente. Eu não são tuas aulas presencialmente. A energia são muito boa e tu conseguiu trazer isso virtualmente também, sabe, Dani? Só por causa disso que eu queria te parabenizar. Bianca, você tá fazendo a gente chorar, Bianca. Mas eu queria dar parabéns a ela, pela professora incrível que ela é. Verdade. Não vou conseguir falar, não. Eu vou conseguir falar, não. Vou cantar água. Te amo, amiga. Obrigada, minha gente. Essa próxima vai ser uma choradeira. Tchau, minha gente. Bom final de semana. Até segunda-feira. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até.